Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cássia Sestaritoia, eu sou especialista, mestre e doutoranda em endodontia, professora de endodontia. Eu fui convidada pela professora Flávia, pelo professor Christian, a dar então essa aula para vocês sobre anestesia e endodontia. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas, como que a gente vai fazer anestesia em casos de tratamento endodôntico, quais são os sais mais indicados, por que a gente precisa fazer, em alguns casos específicos também. Então, vamos acompanhar aqui o roteirinho da aula para a gente entender o que vai ser, então, passado a vocês. Então, os objetivos da aula são entender qual que é o conceito da dor na endodontia, como que a gente pode controlar a dor, como que é feita a anestesia local na endodontia, quais são os materiais e instrumentais utilizados, os agentes anestésicos utilizados, quais são os cuidados que eu devo ter durante a anestesia, as técnicas para dentes superiores e inferiores, assim como aquelas técnicas complementares. E também a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os cuidados e quais são os tipos de pacientes que requerem alguns cuidados adicionais. Além disso, depois eu vou passar para vocês um resuminho de como a gente vai aplicar a anestesia na endodontia e o que eu posso fazer para tornar a minha anestesia mais eficaz. Então, gente, primeiro a gente tem que saber o que é dor. A dor, ela é uma experiência. Ela é tanto sensitiva quanto emocional, geralmente, citada como uma experiência desagradável, e ela é associada ou relacionada a uma lesão real, ou seja, uma injúria, uma inflamação, que seria o próprio tratamento, a necessidade, aquilo que está levando à necessidade do tratamento, ou o potencial dos tecidos. Mas é importante a gente saber que cada indivíduo aprende a utilizar esse termo de forma diferente através das tuas experiências anteriores. Então, o que é dor para um pode não ser para outro. Isso vai depender do limiar. Isso tudo vai depender muito da experiência anterior do indivíduo. Tá legal? E aí, a gente vai ver um pouquinho quais são os casos onde a gente tem o relato de dor pelo paciente na endodontia. Então, quando a gente está fazendo um tratamento de canal. Nos casos de polpa viva, essa dor geralmente é inerente a uma inflamação. A polpa está viva, ela está inflamada, então a resposta, tá? Não estou falando de quando o paciente refere uma dor ou um desconforto durante um teste. Eu tô falando de uma inflamação da pulpite quando essa dor é exacerbada. Ela pode ser inerente à própria inflamação, que é uma pulpite, tá? Do tecido pulpar, ou também essa dor pode ser decorrente de uma instrumentação deficiente, quando ainda permanece um pouquinho de tecido, ou até mesmo quando houve uma agressão química ou mecânica na região periapical, como nessa imagem que vocês veem, há o quê? Há um extravasamento, a lima, na verdade, ela acaba passando o limite que deveria. Então, isso acaba gerando uma agressão. Alguns pacientes podem relatar dor, outros não. E na polpa necrosada? Geralmente a dor ela é inerente à infecção, já não é mais inerente somente à inflamação, já é um processo um pouco mais complexo. Além de que, além de ser inerente a essa infecção, pode ser que nos casos de polpa necrosada haja um processo agudo, que seria o quê? Uma perissementite, um abscesso, e aí o paciente vai relatar dor. E também, não menos importante, proveniente do trauma, do traumatismo. Tá? O próprio trauma ele já causa a dor, que pode ser uma luxação, uma fratura, uma concussão, avulsão, tá? E além disso, eu tenho que entender que eu tenho que ter um controle dessa dor e que existem os mecanismos para esse controle, tá?
Uma vez que eu entendo a causa da dor, se é polpa viva, polpa morta, se é trauma, eu tenho que entender como eu vou controlar. Então, a gente tem que como controlar a percepção, a dor, removendo a causa, ou também, e principalmente agora nessa aula, a gente vai aprender a fazer o bloqueio das vias de condução, através do que? Da anestesia local, e também quanto à reação, tá? A reação, ela já é inerente a como o paciente vai reagir àquela sintomatologia, tá? Então, isso tá envolvido quanto a elevar o limiar. Quando eu elevo esse limiar, menos dor o paciente tende a sentir. E quando eu faço uma depressão cortical, aí a gente tem que entender que a partir disso eu tenho que fazer uma anestesia geral, tá? Quando eu preciso realizar uma depressão cortical, ou até mesmo fazer o uso de ansiolíticos. Isso vai auxiliar a controlar a reação do paciente quanto à dor. Bom, mas vamos falar da anestesia local na endodontia, tá? Ela geralmente é intrabucal. O que isso significa? É no sítio onde a gente vai trabalhar. E elas têm, né? A gente divide elas. Aqui eu vou mudar um pouquinho para vocês verem melhor. Entre terminais e bloqueios. As terminais, o nome já nos diz. Elas podem ser superficiais ou tópicas. E aí eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Pra gente entender, o benzotope, ele é um tópico. E ele nos ajuda, tá? A aliviar, né? A fazer um bloqueio local e superficial na região que vai ser anestesiada pela infiltrativa, tá? Ou pela anestesia troncular. Então, ele, na verdade, é um adicional, tá? Mas a gente chama ele, a gente define ele como terminal, sendo superficial e tópico, tá bom? Dentro ainda da classificação dos anestésicos, né, das técnicas anestésicas terminais, a gente tem as infiltrativas. A gente vai mostrar para vocês um exemplo na imagem aqui do slide, tá? Esse é um exemplo de anestesia bucal, terminal e infiltrativa. Legal? E bloqueio, nós temos os regionais, ou seja, ele vai pegar uma região maior. Provavelmente eu tenho que bloquear mais de um ramo de nervos, tá? A gente não utiliza muito. Mas o bloqueio troncular, sim, esse sim é bem utilizado na endodontia. Bom, vamos lá agora para as infiltrativas. Quais são as vantagens e quais são os pontos importantes que eu tenho que saber sobre a anestesia infiltrativa na endodontia? Ela é rápida, ela é segura e ela é simples. A técnica, tá? A técnica é uma técnica simples. A ação dela é um pouquinho mais rápida, tá? E é segura, porque não tem, então, o contato, tá? Mais próximo com o ramo do nervo. E aí a gente vai entender que a gente vai realizar ela quando possível, na maioria dos casos, mas em alguns dentes que a gente precisa tratar, que eu não vou conseguir fazer somente uma infiltrativa. Eu preciso fazer, então, o quê? Um bloqueio, tá? O que acontece no bloqueio? Eu pego uma área maior e eu pego, geralmente, um ramo de um nervo. A infiltrativa é uma região, tá? Se eu vou, por exemplo, eu não vou começar a falar o que eu vou falar mais pra frente na aula, mas para vocês entenderem, se eu vou fazer um dente anterior, superior, eu uso uma infiltrativa, tá? Na maioria dos casos. Mas e um dente posterior, tá? Onde é mais difícil, onde a gente sabe que anatomicamente há uma maior complexidade, eu preciso fazer um bloqueio, tá legal? O que acontece no bloqueio? Ela é mais lenta, então demora um pouquinho mais para o paciente falar para mim que sente, então, a ausência de sensibilidade na região, o formigamento, tá? Ela é mais precisa porque ela é praticamente muito mais próximo ao nervo do que a infiltrativa. E eu preciso de uma maior quantidade de anestésicos. Mas ambas
são eficazes, ambas são necessárias e ambas podem ser complementadas. Aí a gente vai ver mais pra frente como e por quê. Quais são os materiais que a gente vai utilizar durante, então, a técnica anestésica? A carpule, que vocês já conhecem, as agulhas e o próprio sal anestésico. E quais são os agentes anestésicos mais utilizados? Então, a gente vai falar agora dos procedimentos de rotina. Eu tenho a lidocaína a 2%, com vasoconstritor, epinefrina, tá? Todo mundo já conhece, é o mais conhecido. Tenho a prilocaína a 4%. A prilocaína, geralmente ela é sem vasoconstritor. E a gente vai entender mais pra frente em que casos eu vou utilizar a prilocaína, tá legal? Temos também a mepivacaína, que tem um tempo maior, tá, de ação do que a lidocaína e que a prilocaína. Geralmente ela tem, né, de concentração 2%, também com vasoconstritor, a epinefrina. E por último, a articaína com 4%, também com o mesmo vasoconstritor. Por que eu coloquei ela em vermelhinho? Eu tenho que tomar cuidado em alguns casos de bloqueio, tá? Há relatos na literatura que o bloqueio deve ser evitado porque pode causar parestesia ou paralisia nos ramos dos nervos, principalmente quando o paciente, né, ele realiza um tratamento de canal ou uma exodontia. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu posso usar a articaína, então, na técnica infiltrativa. E nas cirurgias parentodônticas, a gente sabe que a gente pode, sim, utilizar os outros anteriores, mas o mais recomendado é a articaína e a bupivacaína, tá? Porque eu preciso de um tempo maior. Eu sei que o procedimento é maior e mais invasivo. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está realizando, então, a técnica anestésica? Vamos lá? Então, primeiro, eu tenho que injetar a solução lentamente, por 2 motivos. Para não causar desconforto ao paciente, tá? Mas por um outro motivo muito importante, é que eu tenho também que ver se o paciente está bem. Porque a gente vai falar de alguns casos nos quais o paciente tem algum comprometimento sistêmico, então a gente tem que tomar cuidado com a questão, tá? De ter alguma reação. Isso tudo vocês já provavelmente aprenderam em farmacologia. Então eu tenho que observar os olhos do paciente, se ele tá ficando mais branquinho, com um lábio mais escuro. Obviamente que ninguém quer que isso aconteça, mas geralmente é no momento da anestesia que algum problema se dá. Por quê? Porque a gente está fazendo aplicação de um componente dentro do organismo do paciente. Então, eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. Eu preciso ter o bisel da agulha sempre voltado para o osso, tá? E nunca penetrar a agulha até o intermediário, que é essa parte amarelinha que vocês estão vendo na fotografia, ele não vai tocar na mucosa. Por quê? Porque pode acontecer uma fratura aí da agulha. Eu não quero que isso aconteça, tá legal? Bom, agora vamos lá. Vamos ver como são as técnicas, quais são os nervos e o que a gente precisa fazer, então, quando a gente vai anestesiar ou quando a gente vai, melhor dizendo, fazer um procedimento num dente superior. Então, a gente sabe que nos dentes superiores, seguindo a cor, pessoal, a gente tem, tá, em vermelho, mais para posterior, os ramos alveolares posteriores, alveolares superiores posteriores. Ele vai pegar de terceiro a primeiro molar, tá legal? Já os ramos alveolares superiores médios geralmente estão relacionados aos pré-molares. Alguns pacientes têm uma anastomose, ou seja, a junção desses 2 primeiros ramos dos quais eu expliquei, tá legal? Depois, mais pra frente, entre incisivos e caninos, nós temos os ramos alveolares superiores anteriores. Isso tudo por vestibular. E por palatino? Aqui em verde, como vocês podem observar, também na região dos dentes
anteriores, nós temos o nervo nasopalatino. Em seguida, logo no palato duro, o nervo palatino maior. E no palato mole, do final do palato duro, aonde começa, então, onde termina, né, ou próximo à linha do terceiro molar, começa o nervo palatino menor, até a úvula, tá? Onde é o palato mole. E aqui na mucosa vestibular, a gente chama de ramos alveolares. Vocês veem na imagem que está em roxo, mas imaginem que ele é em toda a região, tá legal? Bom, vamos agora contar uma história. Agora a gente vai imaginar que vai fazer um tratamento de canal no incisivo superior, tá? No incisivo central superior. O que eu preciso anestesiar nesse caso? Como a gente viu na imagem anterior, em verde, os ramos alveolares superiores anteriores. E a técnica? O que eu preciso ter em mente quando eu for realizar a técnica? Eu preciso penetrar a agulha, lembrando que o bisel voltado para o osso, penetro ela na prega mucosa, tá? Então, eu levanto um pouquinho o lábio no fundo de suco na prega mucosa vestibular. Que sentido, pessoal? Sentido do longo eixo do dente, isso é muito importante lembrar. Sentido do longo eixo do dente. Sendo que a punção, ela vai ser praticamente paralela ao longo eixo do dente e o bisel voltado para o osso. Bom, mas eu sei que, por vezes, eu preciso complementar. Dada, vamos supor, um caso de pulpite, tá? E como na maioria dos pacientes eu não sei se ele vai relatar ou não já a ausência da percepção e reação à dor, eu geralmente, então, prefiro já fazer essa complementação. Então, eu complemento realizando uma punção também próxima ao nervo nasopalatino e papilas, como observado aí em verde água. O que vai anestesiar? Polpa, que bom, é isso que eu espero realmente que aconteça. O ligamento, o osso alveolar, o periósteo e a mucosa, tá? Então, quando a gente realiza esse tipo de anestesia terminal infiltrativa, a gente tem tudo isso de estrutura anestesiada. A dispersão, geralmente, vai ser de 1 a 2 ml da solução. Sendo que eu não vou só anestesiar o dente em questão. Geralmente, eu consigo anestesiar 80% dos dentes vizinhos. O que vai ser bom, pessoal, porque na hora que eu for realizar o isolamento, eu sei que vai incomodar menos o paciente, tá? E agora, como que é no pré-molar? Então, a gente já viu como que era nos incisivos e nos caninos superiores. Mas e nos pré-molares? A gente sabe que o pré-molar, ele pode ter, então, como eu disse anteriormente, a formação de um plexo dental superior. Como ele está entre os dentes anteriores e os molares, ele pode sim ser inervado por vários ramos, que seriam os ramos alveolares superiores posteriores, os alveolares superiores médios e também os anteriores. Então, quando a gente faz essa anestesia, a gente geralmente imagina que a gente está anestesiando o plexo dental superior. A técnica é a mesma, não há mudança, tá? Eu vou também penetrar na prega bucal do dente e fazer uma punção paralela ao longo eixo. Lembrando que o bisel é sempre voltado para o osso. O que vai anestesiar então? Quando então eu fizer a técnica infiltrativa nessa região. Espero e preciso que anestesie a polpa dos pré-molares, o ligamento, o osso, periósteo e também mucosa. O que acontece? Nesse caso, a dispersão um pouquinho menor, sendo somente de 1 ml na região vestibular, e eu geralmente preciso sim fazer uma complementação por lingual. Bom, a gente já viu dos dentes
anteriores, superiores e dos pré-molares. E como é dos molares superiores? Então, para os molares, também existem mais de um ramo, mais de um nervo. Então, como a gente pode ver, tá? Do lado esquerdo da imagem para vocês, vocês vão observar em vermelho que a gente precisa anestesiar, né? Que a gente, quando faz a técnica anestésica, a gente acaba, então, anestesiando os ramos alveolares superiores e posteriores e também, já aqui à direita, o nervo palatino maior, havendo às vezes a necessidade ou não, sempre, melhor dizendo, a necessidade dessa complementação e também os ramos alveolares que acabam indo juntamente com os ramos alveolares superiores e posteriores. Quando a gente fala esses ramos alveolares em roxo, eles são ramos bem pequenininhos, então eles já estão, são inerentes aos ramos alveolares superiores, posteriores, anteriores e médios, tá? É só para vocês entenderem que às vezes eu preciso também fazer alguma complementação na gengiva, tá legal? Bom, a técnica. Bom, quando eu vou fazer o tratamento em um dente só, eu preciso que ele seja insensibilizado individualmente, tá legal? E aí eu faço, então, um bloqueio, tá? Não é regional, é o troncular. Mas e se for mais de um dente? Se forem vários, aí eu posso fazer um bloqueio regional, infiltrando-se a solução a nível da tuberosidade. Tá legal? Punção. Agulha direcionada para cima e para trás. Vamos ver como que é? Vai ser mais fácil eu explicando com esse esquema. Tenho certeza que vocês já viram essa técnica anestésica, mas é sempre legal relembrar. Então, quando a gente vê em vista frontal, de frente, eu preciso que a agulha seja introduzida num ângulo de 45 graus em relação ao plano sagital mediano do paciente, tá? 45 graus, como aqui a gente consegue ver no esquema. Isso quando a gente vê por vista frontal. Se a gente estivesse olhando o paciente por vista, então, lateral. Então, a gente faria, tá? Essa agulha, ela já, por vista lateral, tem que ser introduzida num ângulo de 90 graus. Olha aqui, pertinho da minha imagem, tá? Em relação ao plano oclusal. Olha essa linha verdinha aí pra vocês. De quem? Dos molares superiores. Porque a gente tá falando de molar superior. Então, quando eu olho de frente, 45 graus. Quando eu olho de lado, 90 graus. Tá legal? Vamos ver como que é isso na prática? Olha aqui, tá? Obviamente, não dá para ter uma noção dos dois planos juntos, mas a gente consegue entender que está a 45 graus seguindo o plano frontal e a 90 graus no plano lateral. O que eu preciso saber disso? Preciso sim realizar essa inclinação, tá legal? Porque senão a região não é de fato anestesiada. Bom, então quando a gente faz anestesia, a técnica anestésica nos molares superiores, o que é anestesiado de fato? A polpa dos molares, o ligamento, o osso alveolar, o periósteo, mucosa, mesma coisa. E eu preciso fazer então uma complementação com o quê? Com técnicas no nervo palatino maior, tá? Nos ramos alveolares e, se necessário, nas papilas. Principalmente por quê? Para colocar o grão. Como que é a técnica do nervo palatino maior? Ele fica logo após, então, tá? O segundo molar superior, tá? E aí a gente consegue fazer essa anestesia, fazendo, então, a punção nessa região, tá? A gente vê o palato. Bom, vamos lá para os dentes inferiores. Aqui a gente tem menos ramos, tá?
Mas, dada a complexidade anatômica e o fato da mandíbula, principalmente do adulto, quando a gente fala de adulto, tá? Criança, às vezes a gente ainda consegue. No adulto, a gente às vezes, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, a gente faz um bloqueio. Infiltrativa somente não é eficiente. Daí, nesses casos, a infiltrativa, ela vai ser complementar ao bloqueio. Tá? Então, eu posso fazer o bloqueio com um anestésico, com uma técnica e depois, tá? Como eu disse, por exemplo, vamos lá. Eu tenho um molar inferior, do qual tá com pulpite. Eu faço um bloqueio para, então, pegar o nervo alveolar inferior, mas eu com uma lidocaína, e já que a articaína, como eu disse para vocês, e vocês já viram em outras disciplinas, ela geralmente é evitada para bloqueio, eu posso fazer uma infiltrativa na região aqui do fundo de sulco. Entenderam? Que a gente pode fazer a complementação? Mas nos casos, tá? De tratamento endodôntico na mandíbula, a gente tem que lembrar que a maioria das vezes a gente realiza o bloqueio, tá? E aí a gente então pode realizar a complementação com uma infiltrativa, tá? Mas aqui raramente só se faz a infiltrativa, é isso que eu tô querendo passar para vocês, tá bom? Então, nervo alveolar inferior, ele pega todos os dentes inferiores, tá? A polpa, o ligamento, tá legal? O osso, o periósteo. Já o nervo bucal, em vermelho, indicado em vermelho, ele é responsável pela inervação dos tecidos moles da região posterior, sendo o ramo, ou também denominado nervo mentoniano, os tecidos moles de segundo pré a incisivo central inferior, tá? E o nervo incisivo geralmente é relacionado então ao bloqueio pulpar desses dentes anteriores, principalmente dos dentes incisivos, tá bom? E agora o nervo lingual é de todo o assoalho, aqui indicado em verde água para vocês. Bom, como que a gente vai fazer a anestesia desses dentes, tá? Principalmente eu preciso saber que eu preciso anestesiar, eu preciso então bloquear a transmissão e percepção da dor e dos estímulos do nervo alveolar inferior e também do mentoniano e incisivo quando necessário, tá? Mas é principalmente do alveolar inferior. Obviamente que eu também quero pegar alguns outros ramos, que seria o bucal e o lingual, tá? Para uma melhor eficácia da anestesia. Nas crianças, como eu disse, a gente pode fazer infiltrativa, a gente pode lançar mão da técnica infiltrativa, realizando uma infiltração no ápice, como se fosse num dente superior. Lembrando que a agulha é paralela ao longo eixo do dente. Já no adulto, eu preciso fazer um bloqueio. A cortical óssea da mandíbula, ela é mais espessa, mais difícil, então, é a dispersão do sal anestésico, tá? Então, não dá para fazer infiltrativa. O trabéculo também é mais denso, menos poroso. Então, a gente tem que fazer um bloqueio de quem? Do nervo alveolar inferior, do mentoniano, do incisivo. Lembrando que essa injeção é a nível da prega bucal. Nesses casos, tá? Quando eu tô falando de incisivo, de canino e de pré-molar inferior, tô falando de dentes anteriores, tá? E também o primeiro pré-molar inferior, eu faço então o bloqueio do nervo mentoniano e incisivo por vestibular, tá legal? Então eu vou penetrar com a agulha entre os pré-molares, ou seja, logo após o primeiro pré-molar inferior, paralelamente ao osso, tá? Dependendo da inclinação, tá?
eu preciso acertar a inclinação aqui da minha agulha de acordo com a inclinação de quem? Do forame mentoniano, tá legal? E aí, esse tipo de técnica é indicado para intervenção de incisivo, de canino e premolar inferior, geralmente quando eu faço primeiro premolar inferior. E o segundo? Bom, a gente vai ver mais pra frente. Quando eu faço uma infiltração no ápice, quando eu quero pegar incisivo e canino, tá? Eu faço, então, quais são as áreas que vão ser atingidas? A mucosa vestibular dos incisivos, a mucosa vestibular dos caninos inferiores e o lábio inferior, tá? E quando eu preciso fazer uma anestesia, quando eu preciso fazer, desculpa, melhor dizendo, um tratamento endodôntico num premolar, e aí eu preciso sim fazer um bloqueio do mentoniano ou dentário inferior. Vai ser a gengiva vestibular, um pouquinho do lábio inferior e as fibras nervosas dos pré-molares, mas também pega sim incisivo e canino, tá? Então, vamos tentar entender a diferença. Quando eu preciso fazer um tratamento endodôntico em caninos e incisivos inferiores, eu posso fazer uma infiltração no ápice. Mas em casos onde há um maior desconforto do paciente, eu posso também já lançar a mão do bloqueio mentoniano. E aí eu vou pegar, além dos incisivos e caninos, os principalmente o pré-molar, primeiro pré-molar. Agora, quando eu faço o bloqueio mentoniano ou dentário inferior, eu já consigo pegar também o pré. E aí já é um bloqueio, tá? Lembrando, então, que eu tenho que respeitar a angulação, tá bom? Infiltração, para alguns casos, bloqueio para outros. De fato, eu posso complementar um com o outro. Isso para falar de incisivo a primeiro pré, tá? Inferior. Aí, aqui, eu vou explicar para vocês. Eu escrevi somente molar inferior, mas aqui a gente também considera o segundo pré-inferior, tá? Então, os molares inferiores, seja ele primeiro, segundo ou terceiro, e o segundo pré-inferior, a gente tem que fazer uma anestesia também conhecida, tá? Como a pitérigo ou pitérigo mandibular. Por que recebe esse nome? Por conta da região na qual a gente usa como referência para a realização da mesma. Quando eu faço essa técnica, quando eu aplico essa técnica anestésica, eu vou fazer uma anestesia, eu vou ter como áreas atingidas desde o hemiarco mandibular do lado anestesiado, tá? Que vai compreender o corpo da mandíbula, os dentes, a mucosa vestibular do primeiro molar, até a linha média, os 2/3 anteriores da língua e o assoalho da cavidade bucal. Olha aqui. Então, eu vou pegar nervo alveolar inferior, nervo bucal, nervo mentoniano, nervo incisivo e nervo lingual. Para a gente, então, realizar essa técnica, ao longo do tempo, foram desenvolvidas dois tipos de técnicas anestésicas, a direta e a indireta, tá legal? Bom, o que é importante eu entender? Isso tudo vai depender da técnica pela qual eu vou me adequar, tá? Às vezes, no começo, a gente prefere fazer a indireta, ou a gente já tem mais facilidade de realizar a direta. O que eu quero deixar claro para vocês é que a gente precisa ter noção da anatomia dessa região e saber, tá, que tem que esperar um tempinho, porque a gente tá falando de uma região rica, vascularizada, mas também uma região que tem um trabeculado ósseo um pouco mais denso. Bom, quando eu vou realizar a técnica direta, ou seja, eu tenho um nervo a ser anestesiado, o nervo alveolar inferior. E aí eu vou ter um ponto só de punção, um ponto, tá? Por isso que ela é direta. Qual que é esse ponto?
depressão entre a linha oblíqua externa e o ligamento pitérigo-mandibular. Daí vem o nome pitérigo-mandibular. Lembrando que isso é 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares inferiores. O nervo anestesiado, como eu falei anteriormente, é o nervo alveolar inferior. E aí, eu vou ter anestesia de todos, tá? Os dentes da emercada bordada, além da mucosa vestibular e lingual. Cássia, mas como eu vou fazer isso? Que depressão é essa? Cadê o ligamento? Eu me esqueci. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa pegar o dedo indicador da mão esquerda quando eu sou destro, tá? Então, sempre é a mão oposta, porque com a mão direita eu vou segurar o conjunto carpule-agulha. Então, eu vou pegar esse dedo indicador da mão esquerda, de modo que a polpa do dedo deslize na superfície oclusal dos dentes inferiores, atingindo quem? O vértice do trígono retromolar, aqui na região, tá? Posterior. Sendo que o ponto de punção, tá? Ele é 1 centímetro de altura. É até bom porque o meu dedo, ele vai ser essa referência, tá? Em média, tá? Ele vai conseguir me ajudar nessa referência de 1 centímetro. Obviamente, porque a gente não consegue medir, mas o dedo ele ajuda a gente ter uma noção. Bom, depois que então mentalmente eu visualizei essa região, eu vou tentar localizar com o dedo e visualmente também uma depressão que é formada entre essa linha oblíqua que a gente viu, tá? Externa, e também pelo ligamento pitérigo-mandibular. Aí a gente vai pressionar a região e vai sentir essa depressão, 1 centímetro do plano oclusal. E aí o nosso ponto de apoio vai ser nos pré-molares do lado oposto. Então a gente faz quase assim um corte em diagonal, de forma que o conjunto carpule-agulha seja colocado de direção antero-posterior. E a punção é naquele centrinho da depressão formada internamente pelo ligamento pitérigo-mandibular, por isso que o nome é pitérigo-mandibular, e externamente a linha oblíqua externa até atingir o osso. Quando eu atinjo o osso, tá? Eu faço a punção. Aí eu recuo de 1 a 3 milímetros, tá? E injeto o restante do tubete. Por isso que ela é direta. Não removo a agulha. Entenderam? Eu só recuo. Agora vamos ver como que é a indireta. Bom, a indireta, eu faço anestesia dos 3 nervos, um de cada vez. Na direta eu fiz praticamente de uma forma só. Eu tenho primeiro uma posição, tá? Eu pego a posição número 1. A agulha vai penetrar inicialmente 5 milímetros, quase nada, bem superficial, onde é depositado o anestésico. Aí eu vou ter anestesiado quem? O nervo bucal. Na posição 2, eu vou introduzir mais 5 milímetros. Então, no total, eu vou ter inserido 1 centímetro, onde é injetado mais anestésico. Nervo lingual agora. E na posição 3, eu retiro a agulha, giro um pouquinho até a área do pré-molar oposto. Lembra que isso eu fiz diretamente na outra, reintroduzindo a agulha até tocar o osso. Aí agora eu fiz então a punção e anestesiei o nervo alveolar inferior. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui eu não tenho foto, mas eu fiz um esqueminha para vocês entenderem. Posição 1. A agulha penetra, então, inicialmente, o nervo bucal, 5 milímetros. Depois, a posição 2, são introduzidos mais 5 milímetros, totalizando 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E aí eu peguei também, consegui anestesiar o nervo lingual. Em seguida,
eu recuo, removo, retiro a agulha e o conjunto até a área do premolar, faço uma inclinação, reintroduzindo a agulha até tocar no osso. E aí sim eu consegui anestesiar o nervo alveolar inferior. Tá legal? Bom, então nesse caso eu anestesiei alveolar inferior, bucal e lingual separadamente, também pegando a hemiarcada abordada, a mucosa vestibular e lingual, a língua, e também o assoalho até o lábio inferior. Bom, pessoal, agora entendendo, né, e tendo em mente quais são as técnicas, acredito eu que relembrando quais são as técnicas, eu sei que nem sempre é possível e nem sempre todos os casos permitem que a gente consiga uma eficácia somente com as técnicas que eu falei anteriormente, tá? E aí eu preciso lançar mão das técnicas complementares. Elas são chamadas ou de complementar ou de suplementar. Então vamos lá, para a primeira técnica. Tem a subperosteal, subperiosteal, tá? O que acontece? Ela é praticamente próxima ao periósteo, tá? Ela dói um pouquinho mais. Tudo que é mais próximo ao periósteo dói um pouquinho mais. Temos também a intraligamentar, como o próprio nome já nos orienta, ela vai ser na região do ligamento, ela também é um pouquinho mais doloridinha, mas ela é bem eficiente como uma técnica complementar, tá? Principalmente nos molares. Tem a intraseptal, que vai ser entre a papila, entre o septo de 2 dentes adjacentes, e a última, que é aquela que todo mundo tem medo de realizar, e o paciente também não gosta, mas não é todo caso, não. Mas ela é bem importante, ela ajuda muito, é a intrapulpar. Por quê, pessoal? Quando a gente tem um dente inflamado pelo processo, né, carioso ou por um trauma, né, e aí a gente denomina isso pulpite, principalmente a irreversível, o que acontece? A região, tá, é muito mais difícil pegar um anestésico nessa região. A difusão do sal anestésico é mais difícil. Então, o paciente, por vezes, não consegue, tá, ter a diminuição da sintomatologia da dor. E aí, você precisa lançar mão de uma técnica complementar. E a intrapulpar é a mais utilizada. E ela é um pouquinho complicada quando a gente tenta entender que está indo direto na polpa. Então, há uma maior pressão, o paciente sente um pouquinho, mas o alívio é imediato. Então, ele agradece depois que você realizou esse tipo de anestesia. Legal? Bom, vamos tentar entender como que é a técnica subperiosteal. Então, o anestésico, ele é depositado sobre o periósteo, junto ao tecido ósseo. Dói um pouquinho, mas não é muito. Ela é indicada para anestesia de qualquer dente maxilar, muito utilizada para anestesiar a raiz palatina de molar superior, principalmente porque existe menos mucosa nessa região, então você consegue ir mais próximo ao periósteo, é mais fácil você se localizar. Como que é a intraligamentar? O próprio nome já nos diz, ela é no ligamento periodontal. Então, o anestésico, ele vai perfundir sobre as fibras do ligamento periodontal. Quando eu vou realizar? Exodontia e também em casos de pulpite, onde eu não consigo um efeito com a infiltrativa ou com bloqueio. Dica, tem que tomar cuidado, tá? Por conta da pressão. Quando eu utilizo um anestésico de vidro, um tubete de vidro, ele pode quebrar por conta da pressão que eu vou realizar. Então, cuidado, é bom sempre verificar. Eu não vou utilizar o tubete inteiro, eu posso tentar desprezar um pouquinho da quantidade do tubete e aí depois eu uso metade, um terço, 2/3 pode ser também. Então, é bom sempre desprezar um pouquinho para diminuir a quantidade e evitar, então,
a quebra do vidro. Quando a gente está falando de anestésico no tubetezinho de vidro, tá? Além disso, aquele papelzinho, aquele plástico, na verdade, ele sempre ajuda muito. Então, evitar remover esse plástico para não dar nenhum problema. A intraseptal, tá? Ela é realizada, então, no septo de 2 dentes contíguos ou adjacentes. E aí eu vou anestesiar a trama óssea do alvéolo, tá? Ela é a menos realizada de todas essas, tá? Mas e a intrapulpar? Vamos falar dela, eu já expliquei um pouquinho, vou falar um pouquinho mais. Ela é direto na polpa e a insensibilização é imediata, indicada em casos de polpa viva, ou seja, pulpite. E há uma dor aguda nesses casos, mas ela é rápida, tá? Ela é rápida, o paciente vai reclamar um pouquinho, mas ela é rápida. E é necessário o quê? Uma abertura coronária prévia, como no desenho vocês podem observar, tá? Eu não consigo fazer uma anestesia intrapulpar sem antes ter realizado a abertura. Eu não consigo, eu posso pelo menos ter um acesso, não preciso ter a finalização da abertura inteira. Eu posso pegar uma broquinha e ir direto na polpa e na câmara, conseguir um ponto, eu já faço anestesia para continuar então o tratamento. Qual que é o cuidado que eu devo ter? Eu não posso utilizar um tubete inteiro. Eu tô anestesiando uma região super vascularizada, super. Então eu tenho que tomar cuidado. Assim como na intraligamentar, eu tenho que tomar cuidado. Na intrapulpar, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de anestésico, tá? Principalmente em pacientes hipertensos, tá? E aí a gente vai entender que isso pode prejudicar, porque a difusão é muito mais rápida. Há também uma técnica que eu gosto de passar para vocês, tá? Vamos supor que em alguns casos de biopopectomia, mas também de necro, a gente está instrumentando, já anestesiou, não vê polpa mais, mas tem um restinho de polpa, o paciente está sentindo um incômodo. Vocês sabiam que eu posso pegar o benzotópico, que é um anestésico tópico, e molhar um pouquinho na lima e depois instrumentar? E conforme eu vou instrumentando, eu vou descolando e vou separando a lima da raiz e já vou estipando esse nervo, né? Não tirando a lima da raiz, estirpando esse nervo da raiz, e aí a sensibilidade do paciente diminui, tá? Por quê? Porque tá anestesiando na região. Eu gosto dessa técnica, mas a gente tem que abrir os olhos para isso. Eu tô colocando uma outra substância dentro do canal. O que eu preciso me atentar? Eu tenho que tomar cuidado, porque geralmente pode formar um precipitado se eu usar o hipoclorito ou a clorexidina. Então, depois que você utilizar a benzocaína ou benzotop, é bom irrigar com soro para evitar a formação desse precipitado, tá bom? E aí não vai comprometer a eficácia do tratamento endodôntico. Bom, agora que a gente falou das técnicas convencionais e das técnicas complementares, vamos tentar entender um pouquinho sobre os pacientes que vão requerir um cuidado adicional. Então, os idosos e crianças, eles geralmente têm quadros de arritmia, insuficiência cardíaca, a criancinha está na formação ainda de todo o sistema, né? E o velhinho, ele já está perdendo um pouco da eficiência. O que acontece? Eu preciso evitar, eu preciso fazer uma baixa dosagem, tá? Devido, então, a essa arritmia e insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, eu vou diminuir a dosagem, utilizando no máximo 3 tubetes. Vocês, na aula de farmacologia, ou em outras disciplinas, acredito eu, devem ter aprendido a fazer aquelas contas. Porcentagem de tubete, quantidade máxima com peso, e dependendo do anestésico, né, a gente pode dar um número, e dependendo do peso do paciente, a gente aí fala de um número máximo de tubetes, tá? Um paciente de 60 anos, a gente lembra que é de 60 quilos, de 6 a 7.
tá? No paciente que não tenha comprometimento sistêmico. Olha como cai a dosagem máxima. Aqui cai para 3 tubetes, tá? Geralmente a gente recomenda a utilização da lidocaína a 2% com a epinefrina. E aqueles pacientes que são diabéticos, controlados, tá? A gente vai falar dos controlados. Eu posso utilizar qualquer anestésico local, não tem problema. Mas eu tenho que lembrar que é no máximo 3 tubetes com vaso adrenérgico, tá? Por quê? O que eu tenho que tomar cuidado quando ele não é controlado? Quando eu utilizo um vasoconstritor à base de adrenalina, eu posso provocar a hiperglicemia, que é um aumento no índice glicêmico num paciente diabético que já tem uma queda de insulina, que não controla então esses níveis glicêmicos. Então eu tenho que evitar utilizar vasoconstritores à base de adrenalina. Então quem que eu posso utilizar nesses casos? Prilocaína com felipressina. Pacientes gestantes que requerem também cuidados adicionais, eu tenho que tomar cuidado quanto à quantidade de tubetes, sendo esses 2 tubetes por sessão, totalizando 3,6 ml, e geralmente eu utilizo a lidocaína. A lidocaína é o anestésico mais apropriado, segundo o que? A literatura. A prilocaína e a articaína não podem ser utilizados porque eles podem causar um problema ao feto, tá? E a bupivacaína é forte demais, tá? Ela é mais cardiotóxica, então a gente também evita. E a mepivacaína não tem muita pesquisa sendo realizada, tá? Então a gente sabe que é melhor evitar. Quem sobrou? A lidocaína. Vamos utilizar a lidocaína 2% com epinefrina, sendo essa a mais segura para gestantes. Lembrando que a gente tem as datas, né? A gente tem que tomar cuidado quanto a qual trimestre que a gente vai fazer o tratamento. Hipertensos. Com a doença controlada, eu posso então utilizar lidocaína, articaína, tá? Qualquer um deles, mas no máximo 2 tubetes por sessão. Tudo bem? Não tem tanto mistério. Eu tenho que tomar cuidado muito mais com a quantidade de tubetes. Então, quando eu falo, se eu tenho que utilizar menos tubetes, eu preciso conhecer muito bem o que? A técnica, tá? A anatomia. Então, a gente precisa entender que a técnica anestésica, a eficiência da anestesia, ela é mais operador dependente, tá? E aqueles hipertensos com a doença não controlada? Eles são atendidos somente em casos de urgência e após uma avaliação de que não há outra complicação sistêmica. Pessoal, o que é importante então aqui? Conversar com o médico. Faz uma carta para o médico, conversa com o médico, tá? Evitem a realizar um tratamento sem ter conversado ou mandado uma carta de risco, tá? Riscos de saúde. E o médico vai conversar melhor com você e vocês podem então estar pareados quanto ao tratamento desse paciente. Nesses casos, quando eu preciso, eu vou lançar a mão da prilocaína com felipressina, no máximo de 3 tubetes por sessão. Bom, agora a gente vai fazer, obviamente, né? Eu vou fazer e vocês vão acompanhar alguns questionamentos sobre a aplicação na endodontia. Se a gente tivesse todo mundo junto numa sala de aula, eu ia perguntar a vocês. Mas agora eu vou falar e aí vocês podem acompanhar. Então, tendo em vista tudo que a gente viu anteriormente, nos casos de pulpite irreversível, tá? Lembra de que é irreversível? Nos dentes superiores, a técnica de primeira escolha é a infiltrativa, tá legal? Mas eu posso fazer uma complementação. Qual que é a técnica complementar ou suplementar? Intraligamentar ou intrapulpar. Lembrando que tem também a subperiosteal, tá? E aquela também que eu mostrei para vocês, que vai ser na trama, certo?
mas a gente sabe que a gente pode utilizar a intraligamenter ou a intrapulpar, que vão dar o mesmo sucesso, tá? Que vão ter a mesma eficiência. Nos dentes inferiores, eu já preciso fazer o quê? Um bloqueio do nervo alveolar inferior e também pegar aqueles ramos bucal e lingual, tá? Mas para fazer, então, uma complementação, eu também posso lançar mão da técnica de anestesia intraligamentar e também intrapulpar. Quando são casos de necrose assintomática, é a mesma coisa. Para os dentes superiores, infiltrativa, tá? Também tem o bloqueio, quando é os posteriores. E os inferiores, eu faço um bloqueio do alveolar inferior. Nesses casos, eu não vou precisar fazer quem? A intrapulpar. Eu posso realizar somente uma intraligamentar quando necessário. Quando há um caso de abscesso agudo, a gente vai fazer infiltrativa ou bloqueio para os dentes superiores e nos dentes inferiores o bloqueio do nervo alveolar inferior. Preciso complementar, às vezes é bom avaliar. É uma região que vai ser um pouquinho mais difícil quando eu tiver um abscesso realizar, tá? Intrapulpar eu não vou precisar realizar, por quê? Já é um dente com necrose. Será que a intraligamentar eu vou conseguir? Às vezes o dente ele tá com mobilidade, então é melhor evitar. Então a gente vai ter que realizar realmente somente a infiltrativa e um bloqueio. E aí eu avalio se eu preciso complementar ou não. Já na cirurgia parendodôntica ou perirradicular, eu também vou fazer infiltrativa e bloqueio, tanto para os dentes superiores quanto inferiores. Nesse caso, lembrar que a quantidade anestésica é maior, sendo que em alguns casos eu posso até usar a bupivacaína, que é aquele anestésico que tem uma longa, duração. Em casos de obturação ou retratamento, nos dentes superiores, infiltrativa e posso complementar com uma intraligamentar, e para dentes inferiores, um bloqueio e também posso complementar com uma intraligamentar. Bom, tendo em vista agora que a gente já viu quais são as técnicas, quais são os nervos, como que eu posso complementar, quais são os sais e quais são os cuidados especiais para cada tipo de paciente, como que eu posso tornar a anestesia mais eficaz, tornando o meu tratamento mais agradável para o paciente e mais tranquilo? Porque a gente sabe que quando o paciente está sentindo dor durante o tratamento é um pouquinho ruim para ele. E isso pode até atrapalhar a nossa execução e nossa performance. Então, como que eu vou tornar a anestesia mais eficaz? Primeiro, eu tenho que selecionar uma solução anestésica eficaz. Eu tenho que conhecer bem a solução. Não é hora de economizar. Escolha uma boa marca. Eu vou ter que promover um conforto ao paciente de duas formas. Eu posso utilizar um anestésico tópico e também posso devo injetar a solução lentamente. Eu tenho que conhecer as técnicas, suas vantagens e aplicações. Então, quais são as técnicas? Infiltrativo e bloqueio. Qual que é a vantagem em cada uma? Como que eu vou aplicar cada uma, tá? Conhecer as técnicas complementares, a subperiosteal, a intraligamentar, intraseptal e a intrapulpar. E também eu tenho que aguardar o tempo de latência para iniciar. Não é logo após a injeção e aplicação do anestésico. Eu preciso esperar de 5 a 20 minutos, segundo estudos, tá? O tempo mínimo é 5 e o máximo é 19 e 20 minutos, tá? Bom, pessoal, vamos recapitular para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa aula. Qual que é o conceito de dor na endodontia? Quando que ela acontece? Nos casos de polpa viva, polpa morta, trauma, tá? Como que eu posso controlar a dor? Com anestesia, com sedação, com anestésico, ou com a medicação. Como e quais são as técnicas da anestesia local na endodontia?
os materiais e instrumentais utilizados, quais são os agentes anestésicos utilizados, os cuidados que eu devo ter durante a anestesia, quais são as técnicas para dentes superiores e inferiores, tá? As técnicas convencionais, mas quais são as técnicas complementares? A gente também viu um pouquinho sobre quais são os pacientes que vão requerer cuidados adicionais, por que eles vão requerer esses cuidados, quais são os anestésicos indicados, a quantidade, qual que é a aplicação na endodontia para cada caso, quando eu vou realizar uma complementar ou não, tá? E também como eu vou tornar mais eficaz aí a anestesia e tornar, então, o tratamento mais tranquilo para o paciente, mais seguro. O que a gente tem que saber? O paciente ele já está com dor, o tratamento endodôntico ele causa um pouquinho de medo, há um tabu e é todo um questionamento em cima do tratamento endodôntico, então a gente tem que trazer o máximo de conforto para o paciente, ele tem que ter uma experiência boa do nosso tratamento. Isso também vai nos auxiliar a poder, então, realizar o tratamento com mais segurança e com mais tranquilidade. Então, isso tudo vai ser refletido depois, quando a gente, então, tiver, né, uma indicação, o paciente ele vai lembrar da gente, ele tem que lembrar que ele foi bem tratado, que a gente conseguiu controlar a dor dele, tá? Esse caso, a gente está falando do controle da dor por anestesia, mas também a gente sabe que tem a inserção das medicações, a conversa com o paciente, tá? Lembrando que a gente não pode só fazer o canal, mas a gente tem que dar uma experiência boa para o paciente, para ele lembrar de uma forma positiva daquele tratamento que já é tão difícil e complicado. Pessoal, muito obrigada. Aqui ficam, então, algumas das referências que a gente, né, que eu utilizei para essa aula. Está também o meu e-mail, o meu Instagram pessoal, cassia.sestari, e eu os convido também para ficar ligados no Time for Endo, onde a gente está passando dicas e muito conhecimento sobre endodontia de uma forma com embasamento científico, tá? A gente sabe que a internet está aí facilitando a dispersão do conhecimento para todo mundo, mas a gente tem que lembrar que tudo tem que ter um embasamento científico, e essa é a nossa missão. Eu agradeço mais uma vez a professora Flávia e ao professor Christian e aos outros professores envolvidos pelo convite a estar com vocês nessa aula. Agradeço vocês, espero que vocês estejam todos bem, os familiares também, e eu me coloco à disposição por meio desses contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira debater um pouquinho sobre o assunto, tá? Fiquem bem e qualquer dúvida, então, pode entrar em contato por esses tanto por e-mail quanto pelo Instagram. Um grande abraço!